Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Nessa aula, nós vamos falar sobre sobrepondo elementos, tá? A sobreposição de elementos, gente, ele é uma técnica poderosa no design web, porque ele vai nos permitir criar layouts complexos, tá? Então, a gente vai poder criar efeitos visuais muito interessantes. Antes da gente explorar, tá, como a gente controla a sobreposição de elementos usando o CSS, é, eu vou deixar aqui um adentro, tá? É, essa aula, gente, é necessário a gente ter um conhecimento da aula passada, tá? Na aula passada, a gente falou sobre posicionamento, tá? Então, a gente viu alguns posicionamentos e a gente vai utilizar isso hoje, tá? E então é necessário saber sobre o posicionamento. Se você não viu a aula passada ou não sabe sobre posicionamento de elementos, eu aconselho você ver a primeira aula passada, tá? Para que você possa realmente entender de fato o que está sendo feito nessa aula. Se você tem um conhecimento já, então ignora o que eu falei, tá bom? Bem, dito isso, eu criei aqui uma pasta chamada aula CSS, tá bom? E dentro dessa pasta eu criei uma pasta chamada sobreposição de elementos. Eu criei também uma pasta chamada images, que a gente vai ter algumas imagens, tá? Essas imagens aqui, eu pedi para que a IA, tá, criasse para mim. Então você pode pegar da internet, eu pedi para a IA, tá, criar para você. Enfim, fica aí à sua disposição, né, o que você desejar. E eu criei também aqui o arquivo index.html, que é a nossa página principal, tá bom? Eu vou vir aqui no nosso passo sobre posição de elementos. Vou apertar aqui no nosso arquivo index.html, na nossa página principal, e ele vai abrir aqui, tá? Não tem nada, porque nem a estrutura básica a gente trouxe ainda, tá bom? Bem, falando sobre estrutura básica de uma página web, a gente aprendeu isso na nossa primeira aula, tá? Então, na primeira aula, a gente falou sobre a estrutura básica de uma página web. Então, a gente passou por cada linha, por cada elemento, por cada tag. A gente falou o que vai na cabeça, né? No cabeçalho de um documento de uma página web, o que vai no corpo de uma página web. Então, essa aula é muito importante. Além disso, eu dei dicas de algumas extensões que eu acho importante que a gente tenha instalado no nosso VS Code para quê? Para nos ajudar no nosso dia a dia na hora que a gente estiver programando. Dito isso, eu vou apertar aqui Shift, ponto de afirmação, tá? E ele vai trazer para mim o que? A estrutura básica de uma página web. Bem, vou apertar Enter e aqui está a estrutura básica de uma página web, qual a gente já vimos, já aprendemos sobre, tá? Eu vou tirar aqui do inglês e vou colocar português do Brasil. Então, se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que essa minha página está em quê? Em português do Brasil, tá? O título aqui eu vou mudar para sobreposição de elementos com CS. Então, agora, se eu salvo e eu rodo, eu vejo que aqui eu tenho o título, ao qual a gente definiu aqui no title, tá? E que nós não temos nada no nosso corpo da nossa página. Por quê? Porque nós não temos nada no corpo da estrutura da nossa página web. Vamos mudar isso, tá bom? Bem, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui junto com vocês é criar uma pasta CSS. Cria um arquivo dentro dessa pasta. Ao nome você pode dar o que você quiser. Eu vou dar de styler. Mas a extensão tem que ser o quê? Ponto .css, tá? Aqui é onde você vai colocar o seu estilo, para você poder aplicar os estilos que você vai estar colocando aqui na sua página web. É necessário você vir no cabeçalho do documento da sua página web, chamando a tag link e passando o caminho para aonde vai estar o seu estilo. Então, o estilo está dentro da minha pasta CSS, dentro do meu arquivo style.css, bom? Bem, então bora lá. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou vir aqui e vou fazer, eu vou criar um cabeçalho, tá? Da nossa página. Então, eu vou criar aqui um H1. E eu vou dizer que isso aqui vai ser o quê? Uma sobreposição. Uma sobreposição de elementos com CSS. Salvei, rodei, tá aqui. Vou também criar um parágrafo, tá? Que eu vou dizer que aqui é o quê? Método completo com técnicas para controlar a ordem de empilhamento
de elementos na página. E que a gente possa ir para vocês poderem enxergar. Vamos colocar aqui assim, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a gente vai ver sobre posição de elementos, tá? E então, a gente vai utilizar aqui métodos completos, tá? Com técnicas para controlar a ordem de empilhamento de elementos da página. Vou salvar, vou rodar, tá? Bom, então, vamos aqui no estilo, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um comentário, tá? A gente vai criar primeiro os estilos base, tá? Agora eu vou começar a criar comentários, gente. Por quê? Porque agora você tem que. Eu vou começar a mostrar para vocês que quando você for colocar os seus estilos no seu arquivo CSS, crie comentários, tá bom? Digo que cada um, onde vai estar as coisas, tá? Aqui são primeiro os estilos básicos, tá? Então, primeiro eu vou resetar, tá? Então, eu vou colocar aqui o asterisco, quer dizer, isso aqui é para todos os meus elementos HTML. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou dar um reset base, tá? Para garantir consistência entre navegadores. Então, eu vou vir aqui, vou tirar a margem. Então, vou colocar aqui 0. Então, agora não temos mais margem, tá? Eu vou tirar o pad, tá? Vou colocar 0. Então, eu removi a margem padrão dos elementos. E agora eu vou remover o que é o preenchimento padrão dos elementos, tá? O que eu também vou fazer? Vou colocar aqui o box size, tá? E eu vou colocar aqui. Bom, o que eu tô fazendo? Eu tô garantindo que a largura e a altura que inclua bordas e preenchimentos, tá? A gente já falou sobre esse carinha aqui, tá, gente? Prontinho. Agora, o corpo da minha página. O que eu vou fazer? Eu tô passando rápido sobre essas coisas, gente, porque a gente já falou tanto sobre isso que já quem tá acompanhando o curso do começo sabe o que está sendo feito, tá? Então, vou colocar aqui um fonte family, tá? Então, eu vou definir uma fonte e eu vou dizer que a fonte que eu quero vai ser o C. Vou colocar isso aqui, tá? Para que vocês possam ver. Vou dar aqui um quebra de linha. Então, salvei, rodei, vejo que já foi aplicado. Agora, vou colocar aqui um line 1.6. Então, eu estou colocando um espaçamento entre as linhas para melhorar a leitura. Tá? Vou colocar agora um pad, tá? De 40 pixels. Então, eu estou colocando um espaço ao redor do conteúdo para não ficar colados nas bordas, tá? Então, lembrando que isso aqui é em cima e embaixo, na esquerda e na direita, ele aplica. Vou colocar uma cor de fundo. Então, o jogo da velha, F5, F5, F5. E vou colocar a cor do texto. Então, vou colocar aqui 333. Esse cinza escuro, tá? Prontinho. O que eu vou fazer? Eu também vou aplicar estilo para todos os meus H1, H2, tá bom? E eu também vou aplicar também para o H3. Então, todos os meus H1, H2 e H3 vai ter uma margem abaixo, então vai ter um espaço abaixo dos títulos para separar o quê? O do restante do conteúdo, tá? E aí eu vou colocar de 20 pixels. E vou dar a cor, tanto do meu H1, H2 e H3, tá? Então, eu vou colocar porcentagem, jogo da velha 2C, 3 e 50. Prontinho. Bem, agora bora lá. Vou vir aqui e eu vou criar a primeira técnica que a gente vai aprender, tá? Vou criar aqui uma seção, então, section. Vou criar aqui um H2, que eu vou colocar aqui o título como sobreposição, composition e the images. Tá? Vou colocar aqui um parágrafo. Aqui vai ser um método tradicional usando
Posicionamento, e é por isso que você tem que saber o que é posicionamento ou ter visto a aula passada e entendido o que é posicionamento, tá? Porque a gente vai utilizar absoluto, relativo, relativo, tá? E vamos também estar utilizando, vou colocar para cá, assim, relativo e a propriedade de íris. Pronto. Se vocês conseguem encher, tá? Bem, bora lá, tá? Eu vou criar aqui uma div. E dentro dessa div, eu vou criar mais duas div, tá? A gente vai ter duas div. A gente vai ter o elemento base, elemento base, e a gente vai ter o elemento que vai sobrepor, tá? Sobreposto. Bem, a gente vai criar algumas classes, tá? Então, eu vou criar aqui uma classe, eu chamar aqui o atributo class, e a gente vai ter, ainda nós não tem, mas nós vai ter uma classe chamada base elemento, element, vamos chamar element, e overlay element. E a gente também vai ter uma classe que a gente vai chamar de position com tag. Tá? Então, a gente vai criar todas essas classes. Mas primeiro vamos aplicar o estilo para a nossa seção, tá? Então, a gente vem aqui, vamos chamar o seletor de tag. Então, a gente vai chamar o section, tá? Que é a nossa seção de página. Primeira coisa que eu vou colocar aqui é... Vou fazer assim, vou criar aqui uma borda para vocês verem o que a gente está fazendo. 2 pixels, solid, black, tá? O que eu estou fazendo? Estou colocando uma borda sobre a minha seção, tá? Então, a minha seção começa aqui e vai até aqui o final, tá? E eu estou colocando uma borda de uma largura de 2 pixels, o tipo é sólido e a cor é black. Então, isso aqui vocês também já sabem de qual é o teatro, tá? Só para a gente poder ver as coisas funcionando, tá? Eu vou colocar aqui um espaçamento externo dele de 30 pixels, então em cima, embaixo e dos lados, tá bom? Eu vou colocar uma margem externa abaixo, tá? De 40 pixels, para poder separar as seções, tá? Você não tá vendo agora, mas na próxima sessão você vai ver que vai ter um espaçamento aqui entre as seções, tá? Eu vou colocar uma cor de fundo aqui, tá? Branca. Então, a gente vai ver que tá branca. Eu vou deixar meio arredondado, tá? A nossa seção aqui. Eu vou colocar aqui um 8 fluxo. Prontinho. E eu vou também colocar uma sombra. Então, tudo isso aqui a gente já viu, gente. Então, estamos passando aqui rapidamente. Por isso que a gente já sabe isso daqui. RGBA. Vou colocar a cor preta. E a opacidade de 10%. Prontinho. Tá? Bem, agora sim, vamos lá, vamos ver as coisas acontecendo. Então, a gente vai aprender, vai utilizar o quê? A primeira técnica, tá? Eu vou colocar aqui, ó, técnica. E a gente vai utilizar o quê? Position, que a gente já aprendeu na aula passada, só que a gente vai estar acrescentando mais um carinha aqui, que é o Z-index. Esse nós não aprendeu, tá? Então, a gente vai estar utilizando aqui o quê? O método, eu não preciso, né, colocar aqui, que eu já coloquei aqui, gente. É o método tradicional, tá? Então, o método tradicional é o quê? Para sobreposição, usado do quê? O posicionamento absoluto e o relativo. Bem, bora lá, vamos ver o que isso aqui vai acontecer. Vou vir aqui, vou pegar aqui a nossa primeira classe, que a gente tem que criar ela, porque a gente ainda não tem ela. Como é que a gente cria um seletor de classe, um seletor de classe, uma classe, dando ponto e o nome dela, tá? Bem, esse aqui é o nosso container base, tá? Para os elementos que vai se sobrepor. Vamos ver como é que vai funcionar. Primeiro eu vou colocar logo aqui uma borda, tá? Vou colocar uma borda
de 2 pixels, tá? A largura dele, tipo, vai ser traçado. E eu vou colocar aqui a cor Jogo da Velha 7F 8C8D, tá? Então, esse cinza aí. Então, a gente pode ver que aqui nos elementos, nós já temos aqui a nossa borda. Bem, eu vou colocar aqui o posítio, tá? Então, eu vou colocar aqui relativo. Quem assistiu a aula passada sabe que ele mantém no fluxo normal do nosso página HTML, tá bom? Então, veja que nada mudou. Vou colocar aqui a largura, tá bom? Dele de 100 pixels. Ou de 100%. A largura vai ser 100%. Nada vai mudar, porque já está ali na largura. Agora, a altura vai ser de 300 pixels. Vai ser um valor fixo. 300 pixels. Então, a gente vê aqui, já aumentou aqui. Vou colocar uma cor de fundo. EC F0, F1. Pronto. E eu vou colocar aqui uma margem, tá? Só que eu vou colocar só em cima e embaixo de 20 pixels e do lado nada. Do lado não vai ter nada, tá? Pronto, só em cima e embaixo. Bem, pronto. Tá? O que a gente fez aqui? A gente disse que a nossa DivPy, ele tem uma posição relativa, tá? Bem, então bora lá. Agora eu vou criar aqui a nossa classe base elemento. Bem, vamos lá. Então, a gente vai criar agora, gente, o nosso elemento básico, que será o quê? Sobreposto, tá? Então, a primeira coisa que eu vou vir aqui, vou criar uma borda, tá? Vou colocar aqui 2 pixels, solid, head, que é só para a gente poder ver de quem que a gente está trabalhando, tá? A gente vai trabalhar com esse carinha aqui. Bem, vou colocar aqui o positio dele, absolute. Então, quem assistiu a aula passada ou sabe sobre posição, tá, de elemento, sabe que ele agora ele é removido do seu fluxo normal e ele procura quem? Quem tem o relativo, tá bom? Então, agora ele tá se baseando em quem? Ah, esse cara aqui. Quem é esse cara? É o nosso container, tá? Nossa divpy. Bem, né? Lógico, gente. É algo que a gente tem que saber o porquê de posição. Por isso que eu tô falando. Se não assistiu a aula, assista. Se não sabe, tem que saber, gente, tá? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Se é uma div, ele é um elemento em bloco. Ele ocupa o quê? Toda a largura disponível toda a largura disponível. Nesse caso, toda a largura disponível do nosso container. Só que aí eu quero o quê? Eu quero diminuir essa largura dele. Eu vou dizer, então, que vou colocar aqui uma largura fixa de 200 pixels. Então, a gente vê aqui, ele tem uma largura de 200 pixels. E veja só, agora ele foi removido. Ó, peraí, vamos lá, gente. Tá aqui o elemento base, positio absolute. A gente sabe que ele vai ser removido do fluxo normal da nossa página web. E ó, veja só, ele já foi removido. O outro elemento está no fluxo normal da página. O nosso elemento, ele está o quê? Flutuando. Tá bom. Vamos lá, vamos colocar a largura, que eu vou colocar uma largura fixa de 200 pixels. Uma altura de 200 pixels também, vai ficar em quadradozinho. Pronto. Vou colocar aqui um background color. Vai ser 3498BB. Pronto, uma cor. Vamos colocar aqui uma cor da letra cor branca. Vamos centralizar, tá bom? Tem essa forma de centralizar, como a gente viu na aula passada, mas existe outra forma de centralizar. Então, vamos ver outra forma também, tá? Então, eu vou colocar aqui o display,
que a gente já sabe, a gente já viu o display flex, tá? E aí, eu estou fazendo o quê? Eu ativo o Flexbox para centralizar o conteúdo e eu utilizo o quê? O Just Size, Conte e eu coloco o quê? Center. E aí, bora lá, gente, ó, ele já centralizou ali. Agora eu preciso centralizar ele verticalmente. Então, eu centralizei ele horizontalmente, agora verticalmente. Então, para verticalmente, eu utilizo quem? O Align e item Center. Pronto, centralizou, tá? Então, a gente viu aí as duas formas. Fonte, vou colocar negrito. E vou deixar a borda meio arredondada. Vou colocar aqui 4 vezes. Prontinho, tá? Bem, bora lá. Vamos pegar agora o elemento que vai se sobrepor a esse elemento. Vou criar ele aqui, tá? A nossa classe aqui. Bem, vou primeiro colocar aqui uma borda. Só vou mudar a cor. Vou colocar aqui um roxo aqui. Pronto, a gente vê que ele tá ali embaixo, tá? E ele tá, como ele é uma div, ele ocupa o quê? Toda a largura disponível, nesse caso, no nosso container Py, entendeu? Bem, vou colocar aqui o position absolute. Então, ele também vai ser o quê? Removido do fluxo normal da nossa página. E veja só, ele já foi removido. Olha ele aqui. Bem, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui mover ele, tá? Top. A gente já viu isso na aula passada. Vou mover ele 50 pixels para baixo, tá? E vou mover ele para a direita também 50 pixels. Prontinho, tá? Eu vou vir aqui, vou colocar a mesma altura e largura. Pronto. Eu vou vir aqui, vou colocar uma cor de fundo. Vou colocar red aqui, vermelho. Não, mas eu vou querer. Não, gente, vamos fazer assim, porque eu quero que a gente consiga ver o que tem no fundo. Então, vamos colocar um RGBA, tá? Lembrando, os 3 primeiros aqui é a cor, tá? Então, eu vou colocar aqui 231, 76, 60. Vai ser um vermelho. E o último aqui, o A de alfa, é a opacidade. Então, eu quero que tenha 80% de opacidade, transparência. Prontinho, já melhorou aqui para nós. Vou vir aqui, vou copiar esse display flex, center, borda. Vou colocar também essa cor aqui em branca. Pronto. Só para deixar aqui centralizado e com a cor branca. Bem, eu vou vir aqui e eu vou garantir que ele fique sobre os outros elementos. E como é que eu faço isso? Como é que eu garanto? Utilizando a propriedade z-index. Quanto maior o número dele, maior ele tem a prioridade, tá? Eu vou garantir que ele fique sobre os outros elementos. Então, eu vou colocar 10, tá bom? Para a gente poder ter um efeito legal aqui, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui um carinha chamado transition, tá? Essa propriedade. Eu vou colocar o wow, 0,3 segundo, user, tá? E agora, basta eu vir aqui e chamar ele, a nossa classe, chamando aqui o hover. A gente já aprendeu sobre ele, sobre seletores, né? Em seletores a gente viu sobre esse carinha. E aí eu vou fazer o quê? Vou chegar aqui, transforme, tá? Eu vou aumentar o tamanho, tá? Então eu vou dizer aqui, scale. E eu quero aumentar 5%, tá? O tamanho original dele. E eu quero também colocar, adicionar uma sombra o quê? Mais forte. Então eu vou vir aqui, primeiro zero,
5 pixels, 15 pixels, RGBA, então 0,0,0,0,2, tá? Então a gente já sabe criar, gente, sombra, a gente já aprendeu sobre. Então o que que eu vou fazer agora? Se eu passar o mouse sobre, tá, o elemento que tem essa classe, que nesse caso é o elemento sobreposto, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o tamanho em 5 pixels, tá? Então bora ver? Legal, né? Só uma coisinha a mais, só para ficar bonitinho aqui no nosso exemplo, tá? Não tem nada a ver com o que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo sobre sobreposição de elemento. Então, a gente já viu como colocar, né, o elemento, sobrepor o elemento, né? E a gente está utilizando position, né, que a gente aprendeu na aula passada. Então, realmente, só para deixar legal aqui na aula. Bem, bora ver a segunda técnica, tá? Então, a gente viu a primeira e vamos ver a segunda. Gente, agora na segunda eu quero que vocês prestem um pouco de atenção, porque a gente vai utilizar JavaScript. Não foque muito no JavaScript, porque a gente não aprendeu JavaScript ainda, tá? Tá um pouco longe ainda. A gente tem bastante caminho aí de HTML e CSS até chegar ao JavaScript. Mas para esse exemplo vai ser necessário a gente utilizar um pouco de JavaScript, tá? O que já nos faz pensar que a gente vai uma hora tem que aprender JavaScript, tá? Bem, bora lá. Eu vou vir aqui e eu vou criar a próxima seção nossa, que é a seção 2, tá? Então, vamos lá, section, tá? Então, se eu salvar aqui, eu vejo que eu já tenho aqui o nosso quadradinho, nossa seção, e a gente já vê aqui que nós temos realmente um espaçamento aqui embaixo, que a gente colocou lá no nosso section, tá? Bem, o que que eu vou fazer? Aqui no nosso section, eu vou criar o H2, tá? E vou colocar aqui que agora a gente vai falar sobre o que? Modal com position. Ó, novamente, gente, position. E a gente vai usar o fixo. A gente aprendeu na aula passada. Então, a gente vê que realmente a aula passada é importante para essa aula, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Criação de modais e overlays de tela inteira que ficam fixos durante a rolagem. Vou colocar aqui. Pronto. Assim, todo mundo consegue enxergar. A coisa que eu vou criar é uma div, tá? Que eu vou criar aqui um botão que eu vou chamar abrir modal, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou chamar aqui o atributo class, que eu vou ter uma classe chamada btn, ainda não temos, mas vamos ter ele, tá? E eu vou dar aqui o id. O id desse meu abrir modal vai chamar omp modal. E a gente vai entender, agora que a gente vai utilizar o JavaScript, por mais que eu tô falando que não é para vocês focar tanto nisso, vocês vão entender onde que a gente usa o ID, porque o ID ele é importante, tá? Bem, eu vou também ter uma classe aqui com a nossa div, que eu vou chamar de demo controls. Ainda nós não temos esses carinha. Então, primeiro, vamos criar o nosso demo controls, tá? Então, bora lá. A gente vai vir é, lá, deixa eu colocar aqui. Aqui a gente vai estar trabalhando com controles demonstrativos, tá? Então, a gente vai colocar aqui os estilos para os botões interativos, tá bom? Então, vamos lá, vamos definir, tá? O container flexível para os botões de controle. Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui que vai ser um display flex, tá? A gente vai colocar aqui, vai colocar um espaçamento de 15 pixels, tá? Então, eu estou organizando os elementos lado a lado. Vou colocar um espaçamento de 15 pixels.
E eu vou colocar uma margem em cima e embaixo de 20 pixels e do lado eu não quero nada. Pronto. Temos aqui, tá? O que eu vou fazer? Já vou criar o estilo para o nosso botão. PTM. É esse botão aqui. Então, eu vou vir aqui e eu vou dizer que ele vai ter um espaçamento interno em cima e embaixo de 10 pixels e do lado direito e esquerdo de 20 pixels. Então, veja aqui, já ficou melhor de visualizar. Bem, bora lá, vamos continuar. Eu vou colocar uma cor aqui para o nosso botão, tá? Então, eu vou vir aqui, vou dizer jogo da velha, 34, esse aqui mesmo, pode ser, 98 dB. Pronto, ficou aqui um azul. Eu vou mudar a cor do texto para branco, para ficar melhor de visualizar. Eu vou tirar a borda dele. Vou colocar none. Então, vou tirar a borda. Então, agora está sem borda. Eu vou deixar ele meio arredondado. Então, 4 pixels. Pronto, tá bom. Eu vou colocar um cursor, quando a gente passar ele, fica como tipo uma mãozinha, tá? Então, cursor ponte. Então, agora já fica com a mãozinha. Vou colocar a fonte dele negrito. Prontinho. E eu também quero deixar fazer um efeito. Então, vou colocar aqui um transition. Vou colocar aqui black aqui, já color 0,3 segundos. O que eu quero fazer aqui o quê? Eu colocar um efeito suave ao passar o mouse, tá? Então a gente já sabe que se eu quero fazer isso, quem é o carinha que a gente vai estar utilizando? O Robo. Então eu chamo a nossa classe e faço quem? O elemento Robo. Bem, então eu quero fazer o quê? Que haja uma mudança de cor ao passar o quê? O mouse sobre o botão padrão. Então eu vou vir aqui e vou definir qual é a cor, tá? Aqui, eu falei aqui branco, colo. Eu vou dizer para ele qual vai ser essa cor. Então eu vou colocar aqui 2980 B9. Então, se eu passar o mouse, veja que ele muda a cor, ele faz esse efeito, tá? Isso aqui, gente, é tudo belezura só, tá bom? Não é nada demais. Bem, bora lá, bora continuar. Agora que a gente já tem esses carinha, vamos continuar. Vamos criar outra div, tá bom? E dentro dessa div eu vou ter outra div. E aí eu vou ter um botão, tá? E a gente já viu sobre isso. Eu posso utilizar aqui um código, tá? Isso aqui vai deixar um xzinho ali para mim, tá? Aqui um x. Vou colocar aqui H3. Exemplo de modal. Gente, você pegar isso aqui, tá? Que eu fiz aqui, copiar e colar lá no navegador, ele já vai dar um site, tá? Que vai mostrar todos os exemplos que tem para você estar utilizando, tá? E aí você pode pegar um daqueles símbolos que vai ter um código desse e colar aqui e ele vai aparecer aquele símbolo aqui, tá? E a gente já viu, né? Então, não precisa, vamos continuar aqui, porque senão a aula fica muito grande, né? Porque a gente voltando, revendo o que a gente já aprendeu, né? Então, a gente vai aqui, este modal vai usar o quê? O position, tá bom? Vai ser o position fixo para ficar sobre todo o conteúdo da página. Independentemente, tá, gente? Independente da rolagem. É isso que vai acontecer. Deixa eu colocar mais para cá para vocês possam ver, tá? Então,
Então, bora lá. O que que eu estou fazendo até o momento, tá? No momento, a gente está colocando os elementos aqui, a gente utilizou simplesmente essa div que contém um botão, tá? Que é esse botão. E eu estou falando para vocês que eu criei uma div, e dentro dessa div eu criei outra div, tá? E dentro dessa outra div eu tenho alguns elementos. Primeiro eu criei um botão, tá? Depois eu criei um título, que eu falei que é o exemplo de modal. Depois eu criei um parágrafo, que basicamente eu estou explicando, tá? Que é o quê? Que este modal ele vai usar o quê? O position, tá? Um elemento de posição. E eu vou utilizar qual é o position? O fixo, tá? Para ficar sobre o quê? Todo o conteúdo da página, independentemente da rolagem. E eu vou também utilizar, no outro parágrafo, o z-index, tá? Alto, bem alto, porque eu quero que ele fique. Lembra que eu já estou utilizando o z-index aqui. Tá, gente? Vocês vão entender o porquê. Então, eu tenho que colocar um valor mais alto que eu já coloquei aqui, tá? Para garantir o quê? Garantir que fique acima de outros elementos, tá? Bem, bora lá. Vamos colocar isso na prática. Vamos ver isso acontecer. Primeira coisa que eu vou criar aqui, vou colocar aqui uma class, tá? E a gente vai ter uma class chamada modal overlay, tá? E aí eu vou criar aqui um ID, porque eu vou trabalhar com JavaScript e eu preciso desse ID aqui e vocês vão entender o porquê. Bem, primeiro, bora lá, vamos criar esse carinha aqui, tá? Essa classe, esse seletor de class. Então, bora lá. A gente vai trabalhar aqui. Vou colocar aqui em cima para continuar aqui. Que vai ser a segunda técnica, tá? Então, ela vai ser técnica 2 agora. Que a gente vai utilizar modal, tá? Com position. E vai ser o quê? Fixo. Então, bora lá. Vamos chamar ele aqui. A nossa classe, nosso seletor de class. E a primeira coisa que eu vou colocar ele como que a posição dele fixo. Agora presta atenção, gente, tá? Essa minha div, ele agrupa outra div, que nós temos o quê? Ó, essa div aqui, ó, tá? Esse carinha aqui. Agora, eu falei que ele vai ser uma posição fixo, tá? Ó, salvei, rodei. Cadê? Cadê o cara? Sumiu. Ele tá fixo. Ele tá por aqui. Então, a gente vai ter o quê? Trazer ele para nossa visão. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o que aqui, ó? Top 0, tá? Então, eu vou dizer que ele vai começar do topo da nossa tela. E aí, de novo, gente, a gente tem que entender como é que funciona a posição fixa, tá? A posição fixa na tela, ele é removido do fluxo normal, como a gente viu que ele foi removido agora, mas ele fica agora baseado em quem? Ao nosso navegador, ao viewport, tá? Então, tá bom. Então, a gente vai trabalhar agora com o navegador. Então, começa do topo da tela. Vou falar aqui para ele, ó. Começa aí do topo da tela. Então, a gente vai ver que ele agora voltou aqui, tá no topo da tela. Left. Começa ao lado esquerdo, tá? Então, vou colocar aqui 0. Vou vir aqui para ele e vou falar. Estende até onde? Até o lado direito da tela. Tá? E também vou falar para ele se estender até a parte inferior da nossa tela. Então, basicamente, é a tela inteira, tá? Agora vocês vão entender porque eu estou utilizando a tela inteira. Eu vou colocar aqui um background color, tá? Que vai ser um RGB A com alfa, né? Vou colocar cor preta mesmo, mas a opacidade dele vai ser de 70%. E veja só, é a tela inteira realmente, tá? Então, por isso que eu falei, do topo esquerda, vai até a direita, até o final da tela, tá bom? Bem, bora lá. Veja só que, por mais que ele esteja pegando a tela toda, esse carinha aqui está sobrepondo esse outro elemento também, porque por causa do z-índice aqui, que eu coloquei ele como o valor mais alto.
Agora eu quero que, na verdade, esse aqui se sobreponha sobre todos os elementos da minha página, até desse daqui. Então, eu tenho que vir aqui e colocar um valor mais alto. Então, eu tenho que vir aqui e colocar aqui, olha, Z. Opa, faltou o ponto e vírgula aqui. Olha, o índice daqui, tá bom? Eu vou colocar 1000. Por que eu vou colocar 1000? Porque, independente se vier outro índice, tá? E ele for menor que 1000, ele vai ficar abaixo desse carinha, porque eu quero que esse sobreponha todos os meus elementos da página. Olha só, sobrepôs todos os meus elementos da página, tá? Bem, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui o display flex, tá? Vou habilitar o Flexbox, tá? Para centralizar o quê? O nosso modal. É isso que eu vou fazer aqui, tá? Então, eu vou vir aqui e vou colocar ele centralizado, tá? Então, centralizei ele horizontalmente e eu vou centralizar ele também verticalmente, tá? Então, ele está centralizado. O que eu vou falar? Eu vou falar para ele que inicialmente eu quero que ele fique invisível, tá? Então eu vou deixar ele invisível. Então eu vou vir aqui e vou falar, olha, invisível. Tá invisível. Eu não consigo ver, mas ele tá lá, tá invisível, tá, gente? E eu quero também impedir que haja interação quando ele estiver invisível. Porque, gente, ele tá lá, ele tá invisível, tá? Então eu vou vir aqui. Deixa eu achar aqui a propriedade é fonte Envis, tá? E eu vou colocar aqui none. Então, eu estou impedindo, tá? Interações enquanto ele estiver invisível. Então, eu não consigo interagir com ele porque ele está invisível. Enquanto ele estiver invisível, não vai fazer nada. Também quero colocar um efeito, tá? Só é belezura, gente. Isso aqui é só mesmo para ficar bonito aqui para nós ver, tá? Então, eu vou colocar aqui, opacity 0,3 segundo. Se eu estou usando esse cara aqui e eu utilizei ele aqui, eu falei que aqui ele está deixando invisível, é porque eu quero que quando eu deixar ele visível, como é que ele vai funcionar. Né? Então a gente já começa a entender aqui. Então bora lá, como é que a gente faz? Chama a nossa classe, tá? E aí a gente chama quem? A função active. Só que essa função a gente vai chamar lá no JavaScript, tá? E aí eu vou que torná-lo visível, tá? Então eu estou dizendo aqui que vou tornar ele visível e ele vai ter esse efeito aqui de 0,3 segundos. E eu vou colocar aqui. Se eu desativei, gente, ó, eu desativei ele aqui, cadê? Para não ter interação, eu tenho que ativá-lo, tá? Então ele vai vir aqui, permitir interação. Bem, agora, como é que eu vou chamá-lo, o carinha que eu acabei de desativar? Bem, bora lá. Eu vou vir aqui e o que eu vou fazer? Vou chamar a nossa tag, nosso elemento script, porque aqui eu consigo escrever código JavaScript, tá? Então, eu vou ter um código JavaScript para controlar o quê? O modal. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma constante, tá? Chamada modal. E eu vou atribuir para ele o quê? O nosso fundo escuro que a gente perdeu ele aqui, tá? Que a gente tá sem ver ele aqui. Então, eu vou vir aqui e vou falar o quê? Olha, a gente vai ver isso, gente, no JavaScript, tá? Mas a gente está utilizando aqui o DOM, tá? Então, documente, ponto, o get. Então, eu quero acessar o elemento. O elemento que eu quero acessar, o ID. Então, eu get element, tá? Então, a gente pode ver que a gente tem aqui o by ID, by class name, by name, tag name. Então, eu poderia acessar qualquer um desses. Mas qual é o elemento que eu tenho aqui? O ID. Então, acessar o elemento que tem o quê? O ID. Então, o ID é o nome do meu ID. Então, eu venho aqui e passo para ele. É modal, tá bom? Então, é onde está o quê? Pelo fundo escuro.
Eu vou deixar aqui um espaçamento, que a gente ainda vai ter mais os outros carinha, tá? E agora a gente vai trabalhar com o quê? Um evento de clique para abrir o quê? O nosso modal, tá bom? Bem, para a gente poder fazer isso, espera aí que eu também preciso desse carinha aqui, nosso ID, que tem o nosso botão, abrir o nosso modal, onde tem o quê? A nossa tela escura. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui, vou criar uma constante, que eu vou chamar de abrir o modal, que é o botão, tá? Esse é o nome que eu vou dar. Gente, eu vou chamar o quê? O documente, tá? O get elemento ID, porque quem é que eu tenho aqui não é o ID do meu botão, então é ele que eu vou trabalhar, tá bom? Que chama OMP modal, né? Esse nome aqui, ó, a gente tem que ser o mesmo nome do ID aqui, tá? Então, o mesmo nome você vai colocar ele aqui, tá? Aqui você pode dar o nome que você quiser. Pensa isso aqui é uma variável, tá? O nome que você der aqui não vai interferir em nada. Mas dê nome, gente, que a pessoa entenda o que isso aqui é, tá? Lembre, gente, o intuito de você criar os seus códigos é que ele seja de uma forma clara que a pessoa, qualquer pessoa que leia consiga entender, tá? Então não dê a nome, gente, sei lá, Kung Fu. Tá, o que o Kung Fu tem a ver com isso aqui? Quem olhar não vai entender por que é que Kung Fu, tá? Ah, mas eu gosto muito de anime. Tá, você gosta muito de anime, mas então dê nome de Kung Fu quando fizer sentido para o que a pessoa olha e entenda o porquê é Kung Fu, tá? Tem sentido isso aqui. Isso aqui é o quê? É a variável que vai, quando você apertar lá no botão de abrir o modal, ele deve fazer alguma coisa, que a gente vai ver agora. O que ele vai fazer? OMP modal BTN. Eu já tenho ele aqui. Então, ele vai que ele vai ser o evento de clicar para abrir o modal. Então, eu vou chamar ele aqui, tá? Porque ele tem a referência aqui já ao meu botão. E eu vou dizer para ele, olha, eu quero o evento. Qual é o evento que eu quero? Tá? O evento de clique. Então, quando ele clicar, o que eu vou fazer? Criar aqui uma funçãozinha, tá? Básica. Eu vou falar para ele, ó, você vai pegar o meu modal, a minha tela preta lá, então modal, ponto Creslit, ponto add, o que eu vou adicionar? O active, tá? Eu estou adicionando a classe active para tornar o que? O modal visível. Por quê? Porque não é aqui que eu falei para ele, ó, o active. Então, quando eu coisar o meu modal, eu quero deixar ele tornar ele visível. Vamos ver isso aqui funcionando? Bora ver aqui? Então, tá bom. Tenho aqui. E eu vou clicar. Quando eu clicar, é para ele chamar a minha tela preta lá, que estava invisível. E agora ele tem que tornar o quê? Visível. Veja só, ele tornou visível. Tá legal aqui? Não tá legal. Precisamos ainda continuar trabalhando aqui. Bem, bora lá. Vamos voltar aqui e vamos continuar, tá bom? Vamos aqui de onde a gente parou. Vamos ver o que a gente já fez até o momento, tá? Então, eu tenho aqui outra div. Não tem outra div aqui? Que eu preciso criar aqui o modal content, tá? E que é uma class. Vai ser modal, o nome vai ser modal content. E eu tenho aqui um botão, tá? Então, eu tenho que ter aqui, eu vou criar aqui um atributo para ele, tá? Isso vai ser uma classe que eu vou chamar de close model. E um ID, close modal. A gente já trabalha com isso. Primeiro, vamos criar primeiro essa classe aqui, tá? Então, a gente vai vir aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma utilização do conteúdo do modal, tá? Tá vendo? A gente não consegue ver o nosso conteúdo. A gente sabe que nós temos um conteúdo aqui. Tá legal, não tá visível, né? Não tá interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um position relativa. Então, ele vai ficar no fluxo normal da minha página, tá? Vamos lá, vamos abrir ele aqui. A gente vai ter que ficar abrindo, tá, gente? Para poder ver. Então,
coloquei aqui um positivo relativo, tá? Então ele tem uma posição relativa para que a gente possa estar passando o posicionamento dos elementos internos, tá? Então eu vou vir aqui e vou dizer que a cor do texto, a cor do fundo vai ser branco. Então eu venho aqui. Agora sim, consigo ver. Eu vou colocar uma largura de 90%, tá? E eu vou colocar o máximo da largura de 500 pixels. O que eu estou fazendo, tá? Eu defini uma largura do modal relativa, tá, ao tamanho da tela. Mas eu criei aqui um limite, dei para ele um limite à largura para que não fique, gente, muito grande em telas maiores, tá? Então, essa aqui é a visão. Temos que melhorar, né? Vamos deixar mais bonitinho aqui. Então, eu vou colocar aqui um pad, um espaçamento interno de 30 pixels. Vou criar uma borda de 8 pixels. Eu vou colocar uma sombra. é, uma sombra, 0,5 pixels, 20 pixels, RGB alfa, vou colocar aqui 0,00, a cor preta e 30% de opacidade. Agora, se eu salvo e abro novo, temos essa visualização aqui, tá? Bem, bora lá. O que eu vou fazer aqui? Eu quero que quando ele inicializar, tá? Ele levante acima para um efeito de entrada, tá? Eu quero que tenha um efeito de entrada. Isso aqui é tudo belezura, tá, gente? É só para deixar aí bonito. Eu sei que vocês gostam, né? De, de aprender essas coisas aqui, né? Então, vou colocar aqui o Y, tá? Para ele se levantar e colocar aqui menos 20 pixels, tá? Então, ele vai inicializar e ele vai ter um levantamento acima para um efeito de entrada, tá? Eu quero só realmente que ele tenha o que aqui? Um efeito de entrada. E vou colocar aqui um transition, que eu vou utilizar esse transform, vou colocar aqui, para a gente poder ver. Então, eu quero que seja essa animação suave, a obra, tá? Então, eu tenho que chamar esse carinha aqui. Legal. Bem, bora lá. Vamos continuar. Ah, deixa eu ver aqui onde é que a gente parou. Temos que criar esse close modal aqui. A parte de fechar. Mas antes, deixa eu fazer um negócio aqui. Realmente para. Isso aqui é só questão de belezura mesmo, tá, gente? Vou vir aqui. Cadê o modal active aqui? Vou vir aqui. Transforme. Vou utilizar ele aqui. Tá? Quando o modal ele está ativo, gente, eu quero que o conteúdo ele volta para a posição normal, tá? E aí eu vou mover para a posição correta ao ativar. É isso que eu quero que ele faça. Então, pronto. Subiu e desceu
pro local, para a posição correta, tá? Agora, bora aqui. Vamos trabalhar aqui com a parte aqui do botão aqui de fechar, tá? Vou colocar ele como position absolute, position absolute, quer dizer, vou remover ele do fluxo normal dele, tá? Do fluxo normal da página. Veja que ele já foi removido. Eu vou colocar aqui um top 15 pixels, tá? Então, a distância do topo do modal vai ser de 15 pixels. Pronto. Só que eu quero que a direção dele, a distância da direita do modal seja de 15 pixels. Eu quero que ele venha para o lado de cá, que ele fica aqui, ó, tá? Então, ele tem essa distância aqui do topo, mais a distância aqui da direita. Então, ele fica ali na direita ali. A gente viu isso na aula passada, tá? Prontinho. O que que eu vou fazer? Eu vou background, eu vou tirar o estilo dele, none. Vou tirar também a borda dele, none. Vou colocar aqui um font size de 1.5 RE, tá? Então, o tamanho da fonte vai ser maior para melhorar a visibilidade. Eu vou colocar um cursor fonte para ficar uma mãozinha, tá? E eu vou mudar a cor dele. Colo, vou colocar aqui jogo da velha 7F8C8D. Agora, se eu sobe e eu rodo, melhorou aqui a visualização. Então, agora tá bonito. E agora a gente só precisa fazer ele fechar. Ele não fecha. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com o JavaScript, tá? Então, a gente tem aqui o nosso ID, o modal, tá? E a gente vem aqui, lá, carinha aqui, ó, a gente vai criar também uma constante, tá? Então, bora lá. Vou criar aqui uma constante, que eu vou chamar de close modal, que também vai ser o botão. E, novamente, o documento que vai acessar o meu get align, o elemento ID, qual é o ID close modal, tá? Agora eu posso vir aqui e eu vou criar aqui o quê? Vou chamar aqui o nosso close modal botão, tá? Então eu vou criar o evento de clique para quê? Para fechar o modal. Então eu vou vir aqui, add empty list, tá? Vai ser o quê? O clique, o evento de clique. Vou criar aqui uma funçãozinha que ele vai fazer o quê? Ele tem que fechar, tá bom? Então, eu vou vir aqui, modal. Ó, se para abrir, eu tive que adicionar, para fechar eu tenho que remover, tá? Então, eu vou remover o quê? O nosso active, tá? Para esconder o que? O modal. Então, eu tenho que remover essa ação dele. Então, se eu venho aqui e eu abro e agora eu fecho, ele remove o active, tá? Então, veja que é bem intuitivo, tá? Eu vou criar aqui um modal, vou chamar aqui o nosso modal, tá? Nossa tela preta. Eu vou permitir fechar o modal também, tá? Ao clicar no fundo escuro, tá? Lembre que quando a gente abre, nós temos aqui a parte branca e nós temos a parte escura. Então, se alguém clicar aqui na parte escura, deve fechar, tá bom? Assim como funciona nos demais sites, tá? Então, a gente vai adicionar aqui também o evento de clique. Vamos chamar aqui a nossa funçãozinha, tá? E o que que a gente vai fazer? Presta só atenção aqui, gente, que aqui só muda um pouquinho, tá? Eu vou fazer uma verificação. Vou ver se é igual modal. Se onde ele está clicando é um modal, tá? Então, eu vou verificar se o clique foi no fundo escuro e não dentro do modal. É isso que eu estou verificando, tá?
Se for na parte escura, eu vou vir aqui em modal, e aí eu vou remover aqui. Não falei que se remover, ele fecha? Então, pronto. É isso que eu vou fazer. Então, bora lá. Eu tenho a opção de fechar apertando aqui no xizinho ou apertando no fundo escuro. Veja, se eu apertar aqui, nada acontece, porque tem que ser no fundo escuro, tá? Então, bem, bora pro terceiro exemplo, né? Acredito que esse exemplo aqui foi muito legal, mas ele quer um pouco aqui de JavaScript, né? E eu trouxe mesmo, gente, só para a gente poder ver a parte que a gente está vendo sobre sobreposição de elementos. Então, é legal a gente ver tudo, né? O que a gente pode realmente estar fazendo, viu? Bem, bora lá, vamos ver aqui o terceiro exemplo. Vamos criar aqui mais um section. Então, nós temos aqui nosso section já. Vamos criar aqui o nosso H2. E agora vai ser o terceiro exemplo. Então, vai ser sobreposição com CSS e parte de grid, ou grade, para que você preferir, tá? Que a gente já falou sobre esse carinha aqui, tá? Então, a gente vai ter o que aqui? Agora a gente vai trabalhar com um método moderno, tá? Porque grade é uma parte moderna, né, do CSS, que a gente vai estar usando o quê? CS Grid, tá? Para quê? Para criar sobreposição sem position e absolute. Sem o position absolute. Então, vai ser de uma maneira o quê? Diferente. Bem, bora lá. Vamos ver como é que isso vai ocorrer, tá bom? Então, vou criar aqui uma div, tá? E aí eu vou criar outra div e eu vou ter outra div, tá? Então, dentro dessa div eu vou ter duas divs. Eu vou ter o elemento base, e eu vou ter o elemento sobreposto. Eu vou sobrepor o elemento, tá? Mas agora utilizando a parte de grid. Bem, eu vou ter aqui uma. Vou chamar aqui meu atributo class, porque eu vou ter uma class chamada grid overlay contain. Então, aqui vai ser o nosso contain, tá? Então, primeiro vamos criar ele. Então, bora lá, vamos para a terceira técnica, tá? Vou vir aqui. Técnica 3. Que vai ser o quê? Sobreposição com grid. Bem, bora lá, vamos chamar nosso setor de class, nossa classe. Vou criar aqui uma borda. 2 cliques, solid, red. Só para a gente poder vê-lo, tá? Então, aqui tá a nossa div. Vou criar um display glad, tá? Então, a gente sabe que ele se comporta como um container em bloco, então ele ocupa toda a largura disponível, tá? Então, nada vai mudar nessa parte. Vou vir aqui, grid template column. Não, vou colocar aqui área. E eu vou colocar que a área dele vai ser o quê? O overlap. Ainda a gente vai trabalhar com essa área, que a gente vai estar definindo no próprio elemento, tá? Mas a gente já está aqui definindo a área sobreposta, tá? Bem, bora lá. Vou colocar aqui uma largura de 100%, uma altura fixa aqui de 300 pixels e uma margem em cima e embaixo de 20 pixels, mas do lado eu não quero nada. Então, prontinho. Temos aqui nossa div aqui, que é o container Py. Bem, bora lá, vamos voltar lá. E agora a gente precisa... Vamos trabalhar agora com esse carinha. Então, eu vou criar aqui uma class, que a gente vai ter a grid base, tá? Então, vamos criar ele. Então,
Ponto. O nome da classe, tá? E agora eu preciso dizer quem é esse grid area, tá? Que eu dei o nome de quê? Overlap, tá? Bem, então bora lá. Eu vou colocar uma cor de fundo. Vou colocar aqui 2ECC71, é o verdinho. Eu vou colocar um X1, então, o que eu tô colocando? Eu coloquei uma cor verde e eu vou colocar ele na camada inferior, tá? No momento, nada aconteceu porque nós não trabalhou ainda com a outra div, tá? Mas a gente pensa, ó, ele tem a prioridade dele é um. Por enquanto, ele tem a maior prioridade em relação ao outro, que o outro a gente não tá trabalhando ainda, tá? Vou colocar aqui o display flex. E aí você já sabe que eu quero que centralizar ali, né? O texto. Pronto, centralizei. Vou colocar a cor branca. Prontinho, já temos aqui uma visualização melhor. Vou colocar só agora ó, a fonte negrita e uma borda que vou colocar ali, né? Deixar ele um pouco arredondada ali, as bordas. 4 pixels. Prontinho. Bem, bora lá. Vou vir aqui agora e vou criar vou chamar o atributo class e eu vou dizer que eu vou ter agora o que? Uma classe que eu vou chamar de grid overlay. Eu ainda não tenho ele, mas vamos criar ele, tá bom? Então, bora lá. Eu quero que esse elemento ele sobreponha o outro, tá? Só que a gente não vai utilizar o positio, o quê? Absolute, tá? Então, sem o absolute. O que a gente vai vir aqui, novamente, eu vou utilizar esse carinha, porque eu tenho que dizer para ele qual é a área que eu quero que ele ocupa, tá bom? E veja só, ele foi para baixo, ele tá lá embaixo do outro. Uai, Jéssica, mas você disse que queria que ele se sobreponha. Sim, eu quero que ele se sobreponha. Mas por que, que ele não se sobrepôs? Porque esse daqui, no momento, ele tem a maior prioridade. Então, ele sobrepõe esse. Mas eu vou vir aqui, Zinix, vou colocar agora o valor 2. Então, esse aqui tem um valor maior do que esse. Então, esse aqui tem a prioridade maior. Então, esse sobrepõe esse. E olha só, ele se sobrepôs. Vamos lá, vamos colocar aqui uma cor aqui, só para a gente ver, né? Vamos colocar aqui um RGB alfa. Vou mudar aqui essa cor. Vou colocar 155, 89, 182, que é um roxo, e a opacidade dele vai ser de 80%, tá? Prontinho. Eu vou vir aqui, vou copiar isso aqui, ó. Pronto. Agora presta sua atenção. Fiz aqui, eu sobrepus um outro elemento sem utilizar o positivo absolute. Então, eu consigo, sim, sobrepor outros elementos sem utilizar o positivo, tá? Vou colocar aqui um transaction, só para ficar bonito. Vou colocar aqui, uau, 0,31 e vou vir aqui, chamo a class, passo no over, quer dizer, quando eu passar o mouse por cima, eu quero dar um efeito, tá? Vou copiar isso aqui. Vou diminuir a opacidade dele, colocar assim. Pronto. Então, só vem, quando eu passar o mouse agora, ele dá o efeito aqui, tá? Então, a gente pode ver que ele está sobrepondo o elemento lá de baixo, tá? Então, dessa maneira, nós conseguimos fazer o quê? Sobrepor elemento. Vou colocar aqui mais um efeito aqui. Vou colocar aqui o black draw
Drop field. Eu vou colocar aqui blue, na blue, 5 pixels. Eu tô colocando aqui, gente, um efeito de desfoque no fundo, tá? Pronto, deixei desfocado ali no fundo. Pronto. Melhorou agora. Isso aqui é só uma rasura, tá, gente? Não tem nada a ver com a aula em si. Bem, bora lá, vamos continuar. Vamos para o último exemplo, tá? Vamos criar aqui outra seção. Section, tá? E agora a gente vai colocar isso em prática. Tudo que a gente viu aqui, vamos colocar em prática, tá? O que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um H2, 4, exemplo, exemplo prático. Vamos criar o quê? Um card com overlay. Vamos criar aqui um parágrafo para explicar o que a gente vai criar. A gente vai estar criando uma aplicação real de sobreposição em um componente de CAD com efeitos Hoven, que é o efeito de passar o mouse em cima, tá? Bora lá. Vou criar aqui uma div. Vou criar outra div. A gente vai ter uma imagem. A gente vai ter outra div. Que a gente vai ter um H3. Vai ter aqui o nome beleza natural. E nós vamos ter aqui um parágrafo. Descubra as maravilhas da natureza em sua forma mais pura. Tá? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa div, tá? Então, eu vou ter uma, duas, três. Na outra, a gente vai falar sobre a vida urbana, tá? Então, explore a energia vibrante das cidades modernas. E aqui, vamos falar sobre tecnologia, tá? Inovação. Inovação. É uma coisa que a gente escuta muito na aula de administração, né? Então, lembrando, né, que todo mundo que faz aí, que cursa, né, qualquer curso aí, né, de programação, seja ciência da computação, sistemas da informação, acaba tendo aula de administração, né? E a gente escuta muito sobre inovação, sobre inovar, né? Tem que estar sempre inovando. Últimas tendências em tecnologia e design. Vou colocar aqui só para. No começo da aula eu falei, né, que dentro da nossa pasta Image a gente tem algumas imagens que eu pedi para a inteligência artificial estar gerando. Mas você pode pegar da própria internet, tá? Ou pedir para ela gerar também. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui primeiro, na primeira div nossa, tá? E eu vou chamar aqui o atributo class e eu vou criar uma classe chamada CAD Content, tá? Então, vai ser o contain aqui. Bem, bora lá. Bem, o nosso último exemplo, tá? O exemplo prático, tá? Então, vou colocar aqui, só para poder, né? Dividir aqui, exemplo prático.
Bem, bora lá, vamos criar. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui um display grid, tá? Então, ele vai ser um container em bloco, ele vai ocupar todo o espaço disponível, toda a largura disponível nesse caso, né? É, eu vou dizer aqui quais colunas que eu vou estar criando, tá? Então, eu vou colocar aqui um repeat alto hue, e eu vou colocar um minimax de 300 pixels e um FR. O que eu estou falando? Eu estou garantindo que os CAD ele se ajuste ao tamanho da tela, tá? Vou colocar aqui um espaçamento, gap 30 pixels. Pronto, eu tenho espaçamento. E vou colocar aqui uma margem top de 40 pixels. Então vai ser em cima. Pronto, bora lá. Agora eu vou criar aqui uma class que eu vou chamar ela de CAD. Ainda nós não temos, mas vai ser para todos eles, né? Então, uma, duas, três. Então, ponto CAD. Vou estilizar o nosso CAD, tá? Cada um deles vai ter um CAD com esse mesmo exemplo, tá? Com essa mesma configuração. Então, eu vou colocar aqui um positivo relativo, então ele vai seguir o fluxo normal da nossa página, tá? Eu vou vir aqui, vou colocar uma altura de 250 pixels. Eu vou colocar aqui uma borda de 10 pixels. Para que a gente possa ver, gente, isso realmente acontecendo, eu vou colocar uma imagem e uma aqui, tá? Vamos colocar aqui, desse aqui, na beleza natural. Então, a nossa imagem tem que ir até o caminho dele. Então, está dentro da pasta image e essa é a imagem, natureza.png. Pronto. Tá passando tudo aqui, tá? Mas já vamos resolver esse problema aí. Eu quero garantir que nada ultrapasse as bordas do CAD. Veja só, tá ultrapassando é tudo aqui. Então, eu vou utilizar o que aqui? O overflow. E eu vou colocar aqui o Ender, tá? Então, eu quero garantir que não passe nada. Pronto, agora não está passando. Bem, vou colocar uma sombra, tá? Então, 0,5 pixel, 15 pixel, RGB alfa. Vou colocar essa aqui. Pronto. Agora eu tenho aqui uma borda em cada um, tá? Bem, então, bora lá, bora continuar. Vou colocar aqui um transition, só mesmo para boniteza, tá? Aqui. Vou dizer que a gente vai trabalhar com transform. 3 ponto. Vou colocar também aqui o, o efeito, né? A sombra. E agora basta eu chamar esse carinha e dizer o que eu quero. Então, vou passar o mouse em cima. O que eu vou querer que seja feito? Vou querer que eu transforme. Ó, menos 10 pixels. Já explico, tá, gente, o que eu tô fazendo aqui, tá? E a sombra. Deixa eu ver que isso aqui. Eu vou colocar aqui um pouco mais escuro. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô movendo, tá, o nosso CAD ligeiramente para cima. Quando eu passar o mouse em cima, tá?
E eu tô colocando aqui, eu tô aumentando a sombra para aumentar o efeito 3D. É isso que eu tô fazendo, tá? Então, agora salvei, rodei. Agora, se eu passo, veja só, ele basicamente levanta um pouquinho para cima, tá? E ele dá essa sombra aqui, ó, que deixa aqui um efeito de 3D, tá? E isso acontece para todos os nossos cards, tá? Então, todos os cards que a gente tiver, ele vai ter o mesmo efeito. Bem, lembrando, gente, que ele está um ao lado do outro, tá? Mas como que a gente está utilizando a tela menor, ele está se adequando, tá? Conforme a nossa tela. E isso é o que? Legal. Bem, vamos deixar assim por enquanto. E bora continuar aqui. Bem, vou criar aqui uma div. Colocar aqui uma class, é o atributo class, que a gente vai ter uma div chamada cad. Overlay. Que a gente vai colocar também para todos, tá? Então, antes disso, deixa eu criar aqui o da imagem, já que o de imagem fica em cima. Vou colocar aqui uma class cad image. E aí, tem que colocar em todas as imagens, tá, gente? Aqui. Aqui. Pronto. Agora basta a gente vir aqui e criar ela aqui, que a gente não tem ela ainda criada. Então, pronto. Cad image. Bem, agora a gente vai criar a imagem dentro do nosso CAD. A gente precisa deixar ela tinha aqui. Então, eu vou colocar aqui que a imagem ela vai ocupar a largura do CAD, tá? Então, vai ocupar 100%. É isso que eu quero, tá? Então, pessoal, está ocupando 100% do meu CAD. Eu também quero que ela ocupe toda a altura. Então, eu quero que a imagem ela ocupe o quê? Toda a altura do nosso CAD. Então, 100% também, tá? Bem, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou colocar um transeito também. Eu quero deixar um efeito, tá? Vai ser o transforme 0,5 segundos. Tá? Basta eu chamar o nosso card aqui, chamar o Ruby. Na verdade, eu vou fazer assim, o card. Eu vou chamar o nosso card normal com o nosso Ruby. E a nossa class card image. Eu vou aplicar para ano, tá? Então, eu vou colocar aqui um transforme escala 1.1. Na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando ligeiramente a imagem para um efeito de zoom, tá? Então, agora, se eu salvo e eu rodo, ele dá um pequeno zoom, tá? Na nossa imagem. Além dele fazer o efeito aqui de cima, tá? Ele também tá fazendo esse efeito aqui. Então, ele sobe, deixa aqui uma sombra um pouco mais escura e dá um pequeno zoom. Legal, né? Bem, bora lá. Então, veja, gente, como é legal trabalhar, né? Com essa parte de front-end, né? Da vida, as coisas. Requer um pouco de paciência, mas é muito legal, tá? Então, bora lá. Vamos agora a gente criar nosso CAD, nosso CAD overlay, tá? Então, a gente vai criar aqui a sobreposição escura no CAD, tá? Então, a gente tem nossas imagens aqui normal, só que agora eu quero deixar uma cor meio escura sobre ele, tá? Ainda temos que trabalhar ainda com as mensagens, né? Que não estamos vendo ela. Bem, bora lá. O que eu vou fazer?
Primeiro eu vou criar, vou colocar logo as imagens dos demais aqui, tá? Pegar aqui o caminho, image, aqui é vida urbana, e aqui o do inovação, tecnologia. Pronto. Agora nós já temos todas as nossas imagens, bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou colocar position absolute, quer dizer, eu estou removendo ele do fluxo normal, tá? O que eu vou fazer? Zero, left, zero, começando no topo e na esquerda, tá? E olha, pode ver que já trouxe aqui as minhas mensagens, os textos. Vou colocar aqui uma altura de 100%, tá? Então eu quero que ele cobre toda a, a altura. E eu também vou querer que ele cobre toda a largura, tá? Vou colocar aqui o width, 100%. Então ele vai cobrir toda a largura e toda a largura disponível aqui. Eu vou colocar aqui um break. Vou colocar aqui o background. A gente já viu esse carinha aqui, que é o line gradiente, tá? To top. Então, ele vai começar no topo e vai descendo. E eu vou colocar aqui um RGB alfa. Pá. Aqui eu vou colocar 0,0080%. E aí, vou vir aqui e vou colocar aqui 3% de opacidade. Aí, onde que está o erro aqui? Que ele não está reconhecendo. Peraí, gente. Vamos começar de novo. Onde foi que eu errei? Eliminar gradiente. To top. RGBA. 0,000,0,8. Vírgula. Uma coisa errada aqui, não está entrando. Eu vou centralizar aqui os textos. E aí a gente volta para ele. Então, eu vou utilizar o Flexboard para organizar o conteúdo. E eu vou utilizar o Flex Direction, tá? Que eu vou alinhar os elementos na vertical. Então, colo na vertical. E chute size conte. Vou colocar aqui Flex Engine. Final. Pronto, tá aqui no final. Vou colocar aqui um pad, um espaçamento de 20 pixels interno. Ah, peraí, gente, que tem aqui essa questão aqui que não funcionou aqui. Deixa eu copiar ele dali. Agora deixa eu tirar e ver o que eu fiz de errado. Peraí, vamos olhar aqui e vamos tentar encontrar o erro.
to top, 000, 0,8. 0,8. Vírgula. Gente, eu não consigo ver o erro. Ai, como pode, né? Tá escrito corretamente. R. Ah, não consigo ver o erro, né? Escrevendo errado, não vai conseguir ver mesmo o erro. R, G, B, A. Pois é, né? A escrita errada, gente. Agora vai funcionar. Pronto. Bem, bora lá. Vamos continuar, tá? O que eu preciso fazer agora? Veja só. Aqui dentro da nossa div, que nós temos a nossa classe CAD Overlay, nós temos um H3 e nós temos um parágrafo em todos eles, tá? Então, eu posso vir aqui e falar o que? Olha, o elemento que tiver a nossa classe, CAD Overlay, e tiver um H3 dentro dele, eu quero que a cor dele, tá? A cor dele seja branca, tá bom? É, eu vou também, gente, deixa eu colocar só um negócio aqui que eu esqueci, que é o opacity 1, tá? Esse aqui eu vou garantir que a sobreposição esteja visível, tá? E aí eu vou até colocar aqui um transition, trans, transition, e eu vou colocar aqui uma animação para ele. Pronto, tá legal. Bora lá, vou colocar aqui uma margem no final, opa, uma margem no final do nosso H3 de 10 pixels. Pronto. Vou colocar aqui um font size de 1,5 RM, que a gente já trabalhou sobre essas medidas, tá? Eu estou definindo aqui o tamanho do texto. Vou colocar aqui um transform, tá? Translate Y de 20 pixels. Então, inicialmente, ele vai deslocando para baixo, tá? E para isso, eu vou criar aqui um efeito para que isso possa acontecer, tá? Vou colocar aqui um efeito para a gente ver acontecendo. Tá? Bora lá, vamos criar aqui por parágrafo. Vou copiar, vou colar. Agora eu vou trabalhar com parágrafo. Também vai ter a cor branca, não vai ter uma margem aqui, não vou ter isso aqui. Eu vou iniciar o deslocamento para baixo também, tá? E eu vou deixar ele invisível. Então, ele vai começar invisível, tá? Vou colocar aqui. Estou adicionando aqui, gente, um atraso, tá? Na transição. Porque o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, também no nosso card, que a gente já tem aqui o card Rogue, né? Quando a gente passa o mouse sobre ele, ele faz algumas coisas. Eu também quero que no nosso card
Overlay com H3, tá? Eu quero que tenha o quê? Esse transforme aqui. Então, vou colocar aqui primeiro, vai ser 0. O que eu quero, tá? Quando eu passar o mouse, eu quero mover o título para a sua posição normal. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou iniciando o deslocamento para baixo. Então, ele desce. Quando eu passar o mouse, eu quero que ele volte para a sua posição normal. Então, eu quero que quando eu só vai rodar aqui, ele está descido. Mas quando eu passar o mouse, ele suba. Então, ele foi para a posição normal dele, tá? Mas eu quero também criar aqui para o parágrafo. Então, eu vou vir aqui, parágrafo, tá? A mesma coisa, eu quero que ele mova o parágrafo para a posição normal, tá bom? E o que eu quero fazer? Lembra, o meu parágrafo aqui eu deixei ele invisível. Agora eu quero tornar ele visível, tá? Deixei ele aqui com um pequeno atraso para poder a gente poder ver as coisas acontecendo da melhor forma, tá? Então, veja que ele tem um pequeno atraso, mas isso torna as coisas o quê? Mais agradável às nossas vistas, tá? Então, legal. Bem, essa aula, acredito que está bom. É uma aula bem grande, bem longa, né? A gente deu aqui 4 exemplos e ainda fizemos aqui o exemplo prático, né? Colocando na prática, colocamos né, essa cor aqui em cima, né? Essa cor escura aqui com a opacidade, né? Sobre os elementos, tornando agradável e bonito, tornando algo moderno, né? Fizemos todo esse efeito, trabalhamos, né? Olha só quantas coisas que a gente fez. Então, é uma aula longa, mas é uma aula muito rica, gente. Então, eu aconselho, gente, quando a aula for longa e você não conseguir realmente parar para vê-la, veja então por partes, tá? Veja o primeiro exemplo, depois vai, volta, veja o segundo exemplo, né? Não é questão tipo, gente, eu não fico pensando, é chato, a pessoa não vê o vídeo por inteiro, o YouTube entende que a pessoa não gostou. Não interessa se o YouTube entende que a pessoa não gostou. O que eu quero é que o aluno ele realmente foque no que ele está fazendo, que ele aprenda. Então, se você não pode ver todo hoje, corte, veja o primeiro exemplo, entenda o primeiro exemplo, vai para o segundo, depois para o segundo exemplo, entenda o segundo exemplo, vai para o terceiro exemplo, entenda o terceiro exemplo, para depois chegar aqui na prática, você já está entendendo o que está sendo feito, tá bom? Como é que funciona? E lembre, gente, essa aula, querendo ou não, você tem que saber posição, tá? Então, muito obrigada, até mais e tchau, tchau!